Olá, bem-vindo em mais um estudo do livro de Eclesiastes. Será que vale a pena insistir? Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. E Salomão nos chama a ação, usando para mim e para você a imagem do agricultor, como diz aqui em Eclesiastes 11, 6. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Tolo, ele espera condições que ele não controla para ele começar a tomar uma atitude. Essa sociedade atual, ela é totalmente movida por resultados. É por isso que muitas pessoas começam a fazer academia. Até eu e você também somos assim. Começa a malhar e com uma semana pesa, com 2, com 3, com 4, e se de repente não perdeu quilo, não perdeu medida, já começa a ser tentado a desanimar naquilo que está fazendo. Mas assim como um agricultor precisa de persistência, a educação dos filhos também é um ato de persistência. Ensinamos no primeiro dia, dando a neném comer de boca fechada, e no primeiro dia a criança não aprende. Assim também é o ato de lançar uma semente, a qual Salomão convida a mim e a você a tomarmos esta ação, termos essa perspectiva. Testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, e o Dr. Abel Porto, ele fala que a mãe orou muitos anos pela salvação do esposo. E o filho dela, o Abel Porto, que é o cantor, ele saiu de casa, foi para o mundo, chegou a ser preso, ficou muitos anos preso. Um dia, quando ele foi liberto, a primeira coisa que ele se lembrou: vou voltar para a casa da minha mãe. E quando ele chegou na casa da mãe dele, ele não viu sinal de pessoas habitando na casa. Mas de repente, ele tirou um cochilo na área da casa, ele acordou ouvindo uma oração de uma voz cansada, mas orava a Deus em favor do filho, aonde ele estivesse. Aquela mulher ficou orando por aquele filho que não estava mais em casa. Após esses 15 anos, ele ouviu aquela oração, ele entrou pela porta, ele abraçou a sua mãe, ele foi ao culto com ela naquela noite. Quando foi feito o apelo, ele levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Voltaram para casa, ele se assentou no sofá, a sua mãe sentou-se em seu colo e juntos adoraram ao Senhor com uma canção. Cantavam, a sua mãe morreu nos seus braços. Quero te dizer que Deus nos chama a sermos investidores em seu reino. Tudo aquilo que eu e você vivemos, quantas dores eu e você vivemos ao longo da nossa história. A cada dor que passamos, a cada deserto, a cada situação difícil que eu e você fomos inseridos, aquela situação foi desenvolvido em mim e em você dons e talentos em meio à dor, foi desenvolvido em mim e você habilidades e competências em meio às dificuldades. E quem sabe essa dor que passamos gerou em mim e em você combustível para que hoje venhamos lançar a semente de fé na vida de outras pessoas, para que eu e você venhamos a ser hoje instrumento de Deus. Somos convidados a andar pela fé e não pelos resultados que vemos. Talvez você tenha caminhado e tenha lançado muitas sementes e que não tem visto o resultado. Talvez em sua liderança de célula, talvez na sua família, no seu trabalho. Mas eu quero te desafiar a continuar a plantar, porque o meu papel e o seu é de lançar sementes. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz coisas as quais nós não temos o controle é Deus. Deus age no silêncio. Deus, ele age no sobrenatural. Ele não age como eu e você, que precisamos de resultados, precisamos de degraus, precisamos de ver as coisas acontecerem. Quando ele quer operar, ele faz e não tem explicação. Salomão diz que
Como se explica os ossos dentro da barriga de uma mulher grávida? Nós não podemos compreender e nem explicar como é feito, porém nós podemos compreender que ele realmente existe. Assim é a semente que é lançada na terra. Muitas vezes não vemos se ela vai dar frutos ou não. O meu e o seu papel não é de ficar esperando se dá ou não, mas somos chamados à ação de semear a semente. E Deus, Ele conta comigo e com você, para que ao semear, venhamos a crer que Ele dará a boa colheita, ainda que não estejamos vendo um resultado. Continue a liderar sua célula, continue a lançar semente, confiando em quem Deus é, que Deus é quem faz avançar o seu reino, confiando que podemos ser ousados, porque o controle desse mundo continua nas mãos de Deus. Não é sobre os resultados, mas é sobre confiar que Deus está cuidando e que cada semente carrega dentro de si o poder da palavra de Deus, carrega dentro de si a graça de Deus. Então precisamos fazer aquilo que está em nossas mãos. E eu quero orar com você. Deus, nesse momento, eu quero orar com essa pessoa que está estudando o livro de Eclesiastes comigo. Eu peço a Ti, ó Deus, visita, Senhor, essa pessoa, renova as forças ao cansado e que possamos focar o nosso olhar na nossa fé em Deus, porque o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Que hoje haja força para lutar em favor da família, para lutar no trabalho, para lutar nos projetos, nos sonhos, para lutar no ministério e permanecer plantando os dons, plantando a semente que Deus nos confiou. É assim que eu creio e oro. Fortalece a cada um, que venhamos a agir com sabedoria, sendo guiados pela fé em Deus. Em nome de Jesus, amém. Tá? Existe alguma área da sua vida que você sente que por não ver resultados você tem desanimado? Quero te desafiar e comece a permanecer, a persistir até que dê certo. E esse é um convite. Esse ano venhamos ter uma vida, práticas de atividade física, ainda que não estejamos vendo resultado. Que tenhamos uma vida com prática de semear a palavra de Deus, ainda que não estamos vendo resultado. Que venhamos ter uma vida de lançar a semente, sem olhar para as circunstâncias, confiando na bondade de Deus. E eu quero encerrar o vídeo de hoje com uma citação de Gálatas, capítulo 6, o versículo 9, que diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Que eu e você não venhamos desanimar no caminho, mas que possamos permanecer. Fica com Deus.